Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei do judeu, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letra grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Oh, glória a Deus. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu não ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, morreu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Levante as suas mãos, comece dando glória, 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 glória. Oh, Deus poderoso, aqui estamos, Senhor, por esta sublime palavra. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Tome o seu lugar, querida igreja, e aplaude, 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 aplaude aquele que ressuscitou. Senhoras e senhores, se você quer saber qual é o verdadeiro evangelho, qual é o verdadeiro evangelho, a Bíblia responde, senhoras e senhores. O maior teólogo desse mundo
depois de Cristo, que pisou nessa terra, foi Paulo. E Paulo, ele chegou a dizer, olha só, pastores, o que Paulo chegou a dizer sobre o evangelho da cruz. O evangelho da cruz. Porque hoje, irmãos, muitos estão pregando o evangelho, mas é um evangelho sem cruz. É um evangelho que não representa o evangelho da Bíblia. Um evangelho barato. Um evangelho que as pessoas dizem, sim, nós somos salvos pela graça. E parece que essa graça não tem importância, porque eles podem viver de qualquer maneira. Mas o evangelho da graça é aquele evangelho que você morre na cruz com Jesus. Pode aplaudir aquele que vive. Aleluia. Paulo chegou a dizer aos irmãos de Corinto, em 1 Corinto capítulo 2, versículo 1 ao 2, olha o que Paulo fala. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meu irmão, minha irmã, a cruz do meio estava o homem justo, e um dos malfeitores que estava do lado começou a burlar-se. Se você é o Cristo, salva-te e salva nós também. Irmãos, tem muitos que querem que Jesus salve eles, mas da maneira que ele se imagina. Aquele ladrão, aquele homem estava dizendo, se tu és o Cristo, e outras palavras estavam dizendo, se tu és o Cristo, mata todo mundo, desce dessa cruz e tira nós daqui. Ele não havia entendido a centralidade do evangelho, mas o outro, quando escutou, disse, você não tem temor de Deus. Você não tem temor de Deus. Nós merecemos ser castigados. Nós merecemos ser mortos. Mas Ele não. Ele é justo. Ele nunca pecou. Meu irmão, minha irmã, a centralidade, o núcleo do evangelho é este. Não é você querer ser salvo segundo a tua maneira. Não, você tem que ser salvo da maneira de Deus. Jesus não podia descer daquela cruz. Se ele descesse daquela cruz, ninguém se salvaria. E aquele homem que repreendeu aquele ladrão, que estava se burlando com os demais, todo mundo passava e dizia, ele salvou, ele não fez o paralítico caminhar, ele não fez o mudo falar, e por que está aí sofrendo na cruz? Por quê? Meu irmão, minha irmã, eu e você não somos melhor que aqueles dois ladrões que estavam do lado de Cristo.
eu e você somos iguais àqueles dois ladrões. Se você não se identifica com aqueles dois ladrões, é porque você não conheceu a centralidade do Evangelho. O Evangelho fala que todos pecaram. Todos pecaram e merecem o inferno, mas veio alguém justo. Aquela cruz do meio estava Jesus. Agora, aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era para você, era para eu. Todos pecaram, mas na cruz do meio estava alguém que nunca pecou. Nunca pecou. Nunca pecou. Naquela cruz do meio estava o meu nome, o teu nome. Todos nós pecamos. E a única maneira, a Bíblia nos fala, queridos irmãos, em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuro, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, o corpo de Cristo foi encarnado para estar naquela cruz. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servir-te ao Deus vivo. E por isso senhoras e senhores, aqui está o núcleo do Evangelho. Por que Jesus foi naquela cruz? Foi, diga, ponta o dedo para você, foi por mim. Você e eu não somos melhor que aqueles dois ladrões que estavam uma à direita e uma à esquerda. A diferença foi que um queria a salvação dele conforme os pensamentos dele, mas o outro, ele já entendeu que aquele que estava ali no meio deles não era merecedor da cruz. Ele não fez nada para merecer a cruz. Quem fez foi nós. Jesus, meus irmãos, não merecia estar ali, mas ele foi. Por quê? Porque ele disse que o pastor
que ama a sua ovelha, dá vida pela sua ovelha. E Ele foi o nosso bom pastor, que se entregou na cruz para salvar a mim e a você. Aleluia! Glória a Deus! E agora, meu irmão, minha irmã, a Bíblia responde, Hebreus capítulo 9, versículo 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Meu irmão, minha irmã, se você não entendeu ainda por que a história da cruz, você já entendeu? Você já compreendeu o porquê que Jesus foi crucificado? Muitos dizem assim: a salvação é pela graça. Aí diz, a graça, esta graça custou caro, esta graça, meu irmão, custou caro. Esta graça custou que o meu Jesus, o teu Jesus, foi obediente. Ele não desceu daquela cruz. E por que que ele não desceu? Para hoje você ter a oportunidade de ser reconciliado com Deus, porque Ele é e sempre será o único mediador entre Deus e o homem. E você deve reconhecer que Cristo morreu por ti. E se você reconhece que Cristo morreu por ti, você também morrerá. Aleluia! Se você entendeu o que Jesus fez por você na cruz, você também morrerá. Por isso que quando a pessoa se converte a Cristo, a primeira coisa que nós fazemos quando uma pessoa se converte a Cristo é buscá-la, levar ela até o batismo nas águas. Que significa, senhores e senhores, que você vai ser batizado. Significa que você entendeu a crucificação de Cristo. Significa que agora você não vive mais para você. Você não vive mais para o seu eu. O seu eu foi crucificado com Cristo. Se você não entendeu, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Se você não entendeu que você deve morrer para nascer de novo, é a lei, meu irmão. Se você não morre, você não pode nascer de novo. Tem gente dizendo que nasceu de novo, mas se nem morreu. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu aceitei o Evangelho da graça, mas vive no lamaçal de pecado. Vive na pornografia. Vive no adultério. Vive nas maldades do coração, nos pensamentos. Aqueles que entenderam o Evangelho da cruz, eles morreram. Agora, eles olham para a cruz e falam: eu estou crucificado juntamente com Ele. O meu eu está morto. A minha velha natureza morreu. Agora
Quem governa a minha vida não é mais eu, não é mais o diabo, não é mais a minha vontade, não é mais os meus desejos, não é mais a minha sabedoria. Agora, quem governa a minha vida é a palavra de Deus, é o sangue. Eu tenho a voz do sangue, assim como o sangue de Abel falava, e o sangue de Jesus é muito mais poderoso que o sangue de Abel, e o sangue de Jesus está falando: arrependei-vos. E decanda lamaias. Meu irmão, minha irmã, o perdão é gratuito, a salvação é gratuita para mim, para você, mas não foi gratuita para Cristo. Cristo teve que pagar o preço. E por que você não quer deixar o pecado por amor a Cristo? Por que você não quer deixar a vanglória? Por que você não quer deixar morrer o seu eu? Por que você quer seguir nessa soberba, nessa exaltação? Tem crente, irmão, que é exaltado, cheio de soberba. É só ele que sabe, é só ele que tem, é só ele que é santo. Não, meu irmão, minha irmã, se você entendeu a cruz, o que você tem, você não merece. O que você merece é o inferno, mas Deus não quis dar para você o inferno. Ele deu Jesus para você ser salvo. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está revelada lá na cruz. Que Deus não deu o que você e eu merecia. Deus deu o que nós não merecia, que foi o seu filho, como cordeiro, para morrer. Ele não tinha pecado. E aquele ladrão reconheceu e falou para o outro ladrão: ei, você não tem temor? Eu e você merecemos estar aqui. Em outras palavras, eu e você merecemos ir para o inferno. Nós pecamos, nós merecemos que a lei nos condene, mas ele não. E candalabaia. Por isso, meus irmãos, não existe cristão verdadeiro exaltado, soberbo, porque você não tem nada que se exaltar de nada, porque eu e você não fizemos nada para merecer. Jesus fez tudo em prol da nossa alma. E agora, o que você tem foi Jesus que conquistou. Então, tudo que você fizer vai ser para a glória dele. Se tem santidade, se foi liberto, se você mudou de vida, glorifique ele, porque foi ele que conquistou lá na cruz, aleluia, esta vitória contra o pecado, aleluia. Eu e você não podia estar na presença de Deus, mas a obra que Jesus fez foi tão perfeita. Ele pagou o preço. Ali se manifestou na cruz tudo que era para você e eu pagar. Nós não tinha como pagar. Nós não tinha como fazer isso. Mas ele falou: eu dou a minha vida pela minha ovelha. E foi lá a condenação. E por isso, irmãos, que quando chegou ao meio-dia, o sol enegreceu as
trevas, o sol se ocultou. Aleluia. Era Deus julgando o meu pecado e o teu pecado, e Jesus recebendo o julgamento do meu e o teu pecado, que Ele, Pai, ama, Pai, por que me has desamparado? Por quê? Porque o meu e o teu pecado estava sendo julgado no corpo de Cristo, para que eu e você hoje tenhamos esta salvação gratuita pelo sangue dele. Os sacerdotes estavam lá se preparando para o sacrifício, era a Páscoa. Mas eu imagino, irmão, que lá no templo, quando se escureceu, aqueles sacerdotes que estavam buscando os animais para ser sacrificado, para colocar o sangue no lugar santo dos santos, eu imagino que eles pararam. Mas quando chegou às 3 da tarde, o sol novamente começa a brilhar, e Jesus diz: consumado é. E eu posso imaginar o sacerdote olhando, todo mundo olhando para o lugar santo dos santos. E quando Jesus apresenta o verdadeiro sacrifício, o véu do templo parte no meio. E anda labaias. Deus falando: agora todos têm a oportunidade de chegar face a face com Deus, porque o sangue foi derramado, e este sangue não é sangue de cabrito, de bode, de novilha, esse é o sangue do eterno Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, você pode chegar e contemplar a face de Deus. Mas por quê? Porque você recebe não mais sangue de cabrito. Sobre o propiciatório, o sacerdote entrava e espargia sangue por ele e pelo povo. Mas agora, Jesus, como todos em pé, aleluia, todos em pé, e vou terminar aqui. Jesus, em Hebreus, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificava com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém o mesmo céu, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote. Cada um entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo.
E como aos homens está ordenado que morram uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Meu irmão, minha irmã, agora você tem lá no céu Jesus Cristo, que se apresenta diante desse Deus santo, 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 e com o sangue dele, ele pode dizer: Pai, perdoa ele, perdoa ela. É verdade, Pai, eles merecem o inferno, todos pecaram, mas eu dei minha vida por eles. E agora aqueles que crerem em Jesus Cristo, aqueles que crerem no sacrifício de Cristo e se arrependem dos seus pecados, têm o acesso aberto para gozar por toda a eternidade desse Deus santo, justo, verdadeiro. Isso é evangelho. E se você reconhece que Cristo morreu por ti, então você agora vai se arrepender de todos os teus pecados e vai dizer: Senhor, eu estou disposto a morrer, assim como tu morreu por mim. Eu morro para mim, eu morro para o mundo, eu morro para o meu eu, e tomo a minha cruz e vou te seguir. Vou seguir, porque eu quero morar nas mansões celestiais. Se você quer a salvação, ela é gratuita. Só que esse gratuito custou preço de sangue. Cuspiram na cara dele, falaram para ele descer da cruz, mas ele disse: eu não posso descer. Se eu descer, você não vai poder subir na presença do meu Pai. Se eu descer dessa cruz, não haverá perdão. Ele sofreu, colocaram, ele é rei, se vestiram ele de uma roupa para simular dele, dizendo: você é rei. E agora, esse sacrifício não tem sentido para você? Esse sacrifício não tem valor? Ele passou 33 anos e meio aqui, vivendo aqui, para hoje dizer: eu tenho perdão para você, porque o que você não podia fazer, eu fiz por ti. Eu vivi nesse mundo sem pecado e me apresentei como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E é o único sacrifício que Deus aceita para você ser salvo. E se você quer a salvação, olhe para a cruz. A cruz está vazia, porque Ele ressuscitou e está dizendo: vem a mim para ter vida eterna. A cruz está vazia e Ele está chamando você para a salvação, para o perdão. E se você é salvo, você é uma pessoa diferente.
você morreu também. E você leva agora uma nova vida. Por isso o pastor foi lá e mergulhou você nas águas, significando que você agora está vivendo uma nova vida. Você entendeu o que Jesus fez na cruz por você. Você não vive mais para o pecado, para você. Agora você vive para Jesus.